escrever? Água. Transtornos da hormona tireoidirética. Vou ter excesso. Vou ter a falta. Ou resistência. Como vamos chamar ao excesso da hormona tireoidirética? Que delícia. Quem fez? Não é ilegal, você não pode deixar de ciência. Não, professor, isso aí é... O professor xinga toda a aula, né? Eu adoro xingar você Você por é aula. professor? Excesso da hormona tireoidirética é o síndrome de secreção inadequada. É sim. Secreção É. inadequada. Secreção inadequada. Por que secreção inadequada? Porque a sangue já está muito diluída e ainda assim eu tenho a secreção da hormona tireoidirética, coisa que não deveria acontecer. Então, se eu tenho uma sangue hiposmolar, pero o indivíduo retém água, isso não está certo. Daí, secreção inadequada. Estou secretando muito. A falta de hormônio tireoirética implica que o cara vai começar a urinar muito. Sim? Urina e tem que beber água para hidratar. Tá vendo? Daí o conceito de diabetes. Mas a urina é pura água. Sim? A urina é insípida. Daí que é conhecido como diabetes insípida. Na diabetes insípida a urina é diluída ou concentrada? Diluída, está perdendo água pela urina. Okay? A sangue, dependendo se o indivíduo toma água ou não, pode estar normal ou concentrada, porque está desidratado. Está vendo? Entenda uma maneira muito certa? Somente termos generais. E considerando a função da hormona, o que vai acontecer se tem excesso da hormona ou a falta da hormona? Está vendo? Cortisol habíamos visto na classe passada. ¿Sí? Cortisol devia ter excesso, que produz o síndrome de Cushing. Considerando a função do cortisol, o que aconteceria se eu tenho excesso do cortisol? Metabolicamente, o que vai acontecer com os carboidratos, o metabolismo do carboidrato? A glicemia vai estar como? Tenho muito cortisol, alta. Sou um indivíduo hiperglicêmico. Produz muita insulina. Produz, porque essa hiperglicemia não se corrige. Indivíduo magrinho ou gordo? Gordo. Como é a obesidade do síndrome? Central, de acuerdo? Que o indivíduo moviliza sua reserva de tecido adiposo, pero come mucho. Então, é um indivíduo que come muchísimo e engorda. E essa obesidade termina acumulando em regiões centrais, desde cara até a abdômen. Proteína se forma ou se quebra? Não, você quer. Se quebra. Então, como vai estar a força muscular do indivíduo? Muito fraquito. Tendo um indivíduo com sarcopenia, muita debilidade muscular. Olha como é fácil o endócrino. Super fácil. Parte metabólica é sua alteração. O que mais é a função do cortisol? Adelante. Não. Okay. Es la hormona del estrés. ¿Sí? ¿Qué otro efecto va a tener sobre el cuerpo? Va a afectar la actividad cognitiva del individuo. Puede estar desde un estado ansioso hasta depresión. ¿Más? Lo importante del cortisol.
efecto mineralocorticoide, bien, efecto cardiovascular, entonces un individuo con taquicardia, hiper o hipotensión. Recuerden que el cortisol puede actuar como aldosterona, y el aldosterona retiene ¿qué? Sodio. ¿Sí? Si yo comienzo a retener sodio, retengo también agua. Entonces va a ser un individuo hipertenso. ¿Qué desequilibrio electrolítico va a tener? Puede haber una alcalosis metabólica, bien. ¿Y cuál electrolito va a estar perdiendo? Potasio. ¿Por qué va a perder potasio? Porque está absorvendo sódio. Correcto, porque el cortisol va a comenzar a actuar como aldosterona. Por eso, según lo que va haciendo la hormona, ¿sí? Último detalle importante del cortisol sobre el sistema inmune. ¿Sí? ¿Qué efecto tenía el cortisol sobre la inflamación y la actividad del sistema inmune? ¿Como hormona proinflamatoria o antiinflamatoria? Antiinflamatoria. ¿Va a aumentar o disminuir la respuesta inmunitaria? Aumentar. Disminuir, va a suprimir, va a ser un individuo inmuno comprometido, inmunosuprimido. Es decir, puede debutar como una candidiasis esofágica, por ejemplo. ¿Está bien? Ese es su primer síntoma. ¿Están entendiendo? Perfecto. Síndrome de Cushing, entonces es el exceso del cortisol. ¿Sí? Estoy hablando de que es algo endógeno. El cara está produciendo cortisol. Está tomando medicamentos que actúan como cortisol. Síndrome de Cushing pode se relacionar com a corticotrofina de duas maneiras. Eu tenho excesso de cortisol independentemente do ACTH, ou eu tenho muito cortisol dependente do ACTH. Está entendendo o que significa isso? Primário e secundário. Que eu posso ter um transtorno na glândula suprarrenal, em onde a glândula suprarrenal produz em excesso o cortisol, por mais que o eixo já está desligado. Não depende do seu estímulo. Isso quer dizer ACTH independente ou primário. Aí você entende? Primário então vai ser através de neuropatologia renal. Correcto. Siempre que hablo de un trastorno primario, estoy diciendo mi glándula en cuestión es la afectada. Por ejemplo, tengo un adenoma o una hiperplasia de la glándula suprarrenal. Y ese adenoma produce en exceso cortisol. Ese cortisol en exceso suprime a corticotrofina, mas ainda assim tem cortisol. ¿Está bien? Entonces le voy a hacer gastar a ese individuo en buscar una patología de la glándula suprarrenal. ¿Está bien? Independientemente de la situación, la corticotrofina le produce un monte de cortisol. ¿Está ahí? ¿Sí? Ahora, puedo tener también exceso de cortisol si tengo un estímulo exagerado para la producción del cortisol. Ahí el trastorno puede ser en la de la hipófisis. ¿Está bien? Yo tengo exceso de cortisol porque tengo exceso de estímulo. ¿Está bien? De ahí que digo ACTH dependiente. O secundario. ¿Está ahí? ¿Para entender? Sí. Solamente diferenciar esos dos. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la producción del cortisol primario con la corticotrofina y la producción del cortisol secundario con la corticotrofina? ¿Está bien? Problemas hipersecretores, ¿sí? Por término general, si yo tengo producción excesiva de una hormona, pero el estímulo está desligado, el problema está na glândula que produz o hormônio, porque não tem estímulo.
primario. ¿Sí? Ahora, si el estímulo está exagerado, yo tengo exceso de hormona, eu tenho excesso de hormona por culpa do estímulo. Esse é um transtorno secundário. ¿Está bien? Entonces aplica para cualquier glándula. Por ejemplo, si é tiroides, eu vou ter um transtorno primário, hipersecretor, hipertiroidismo, se o TSH está bajo. Aí eu digo, não, a tiroides é o problema. ¿Está bien? Pero se ela somente está reagindo ao estímulo, o transtorno é secundário. Ô professor, Sim. sempre quando a gente tiver muito estímulo pela glândula, vai ter muito hormônio ou não necessariamente? Siempre que haya mucho estímulo, la glándula va a producir en exceso, ¿sí? Para cualquier tipo de glándula. Por ejemplo, puedo tener una glándula que depende de una hormona, por ejemplo, la corteza adrenal, a tiroides, o posso ter uma glândula que reage, por ejemplo, a una variable como glicemia, como cálcio. Daí que o cara que é hiperglicêmico vai produzir muita insulina? Sim. Vai, sim, mas é culpa da célula beta? Não, ele está reagindo ao estímulo. Está entendendo? Mesma história, se eu tenho um indivíduo hipocalcêmico, pouco cálcio no sangue, vai ser esquisito que eu encontre que o PTH está lá na nuvem? Não, porque o estímulo secretor para o PTH é a hipocalcemia. Está vendo? Devia ter um hiperparatiroidismo secundário. Está vendo? Não vou culpar a glândula paratiroide, senão que eu tenho que procurar por que esse cara é hipocalcêmico. Está vendo? Facilito. O princípio básico do sistema endócrino. Está vendo? A la larga podem acontecer eventos. Por exemplo, esse indivíduo que é hiperglicêmico e secreta um monte de insulina, a la larga, o que vai passar com a célula beta? Pode parar de produzir. Tchau. Sim. Aí o estímulo permanece e a hormona vai. Pero por quê? Porque agora a glândula é insuficiente. Então vai passar de um estado de hipersecreção a não ter mais nada. Passou de ser hiperglicêmico, sim, é hiperinsulinêmico, a ser hiperglicêmico e hipoinsulinêmico. Já não produz. Está vendo? Perfeito. Sim, agora? Não, peraí. Mas o truque dessa porcaria de endócrino é tratar de entender que demônios está passando. Porque senão é um monte de nomes e fatores e fica aí no que é isso. Se entende nessa, essa vez que ele vai ser super fácil. De cortisol, da produção de cortisol. Acho que tem muita coisa que fica aqui. Eu acho que é primário. Porque na linha formal é muito sensível, né? Temos a hipersecreção, ou cortisol que é o câncer e a insuficiência de cortisol. O excesso de cortisol é o síndrome de Cushing. E a falta? síndrome de Addison. De Addison. O que é mais importante na falta do cortisol? Que eu tenho que ter em mente por isso. O que ele vai passar ao paciente que não tem cortisol? Abaixo do que principalmente. Hipotensão. Isso é o contrário daqui do curso? Tudo ao contrário? Dos cositas por lo menos que no tengo que olvidar sí o sí es que es un individuo hipotenso e hipoglicémico. ¿Está bien? Ele pode andar pela vida feliz e tranquilo, pero na hora de que o corpo entre em estresse, isso vai custar caro. ¿Está bien? ¿Entendieron aqui? Perfeito. Si yo secreto en exceso la aldosterona, tengo el hiperaldosteronismo.
Sobre excretamento. Excelente. Então, se secreto muita aldosterona, eu vou ter muito sódio, vou ter muita água, eu vou ter hipertensão. O hiperaldosteronismo é um tipo de hipertensão refratária a tratamento médico. É hipertensão que não se corrige. E vai perder muito potássio, Hipocalemia. que nem estava fazendo o cortisol quando estava em excesso. Cuidado aí com calcemia e calemia. Sim. Tá entendendo? Calcemia é o quê? Do cálcio. Cálcio no cérebro. Hipocalemia. Aí tranquilo? E se falta aldosterona, o que vai passar com o indivíduo? Hipotensão. Vai perder muito do que na urina? Sódio. Sódio. E vai reter muito potássio. Sódio na urina. Sim. Muito sódio na urina. E o cara vai perder água. Vai perder volume do plasma. De que vai morrer o coitado? Correto. A bulimia vai cair tanto que o indivíduo vai entrar em choque e morre. Tá vendo? O hipoaldosteronismo, que geralmente acontece na insuficiência da corteza adrenal, vai levar à morte do indivíduo em 2-3 dias. Tá vendo? Por quê? Porque o cara já não segura sódio, perde um monte de água e tchau. Tá vendo? Aí tá. Tiroides. Este es el único que tengo que revisar síntesis. Bien. Que tengo que saber da síntesis. Tem os transportadores de iodo do Correto? sangue ao folículo. Que era isso? É o transportador. Simportador sódio ioduro. E qual a função do simportador sódio ioduro? Pegar o iodeto da sangue e trazer para a tiroides. Bien? É um mecanismo de captação de ioduro. Bien? Depois tenho outra enzima, que é a TPO. O que significa TPO? Tiro peroxidase. Tá vendo? Qual a função da tiroperoxidase? A produção do hormônio, é a síntese do hormônio. Tá vendo? A tiroperoxidase é uma enzima que vai estar olhando hacia o coloide ou hacia o centro? Alcaloide? O coloide, que está hacia o outro lado. Sim, recordando que a hormona tiroide se produz no coloide. Tá vendo? Aqui tranquilito. Na tiroides eu também posso ter secreção excessiva ou falta da secreção. Okay. Indivíduo com excesso de hormona tiroide vai ter quais sintomas? Taquicardia, calorões, pressão alta. Todas essas alterações do metabolismo e da atividade corporal que indicam que está todo exagerado. ¿Está bien? El individuo que come mucho no engorda. ¿Sí? El individuo que moviliza todas sus reservas de tejido adiposo para ir manteniendo el metabolismo. Produce mucho calor, es un individuo muy ansioso, no consigue dormir. ¿Está bien? Toda manifestação sistêmica, não é, ele tem taquicardia e ponto. Tá, paciente hipertiroide tem taquicardia, não tem paciente hipertiroide sem taquicardia. Tá bem? Mas são manifestações sistêmicas. Já o hipotiroide é o contrário. O cara que não quer saber nada, o corpo não quer saber nada. Demasiado Tá sonho. bem? No excesso da hormona tiroide, eu também vou ter então um transtorno primário e secundário. Se eu dizia primário, significa que não precisa do estímulo normal e ainda assim tem excesso de hormona tiroide. Daí que no transtorno primário, o TSH, que é o estímulo, Tá baixo. vai estar alto ou baixo? Baixo. Baixo.
Já o secundário, o contrário. TSH vai estar alto. Quase sempre são transtornos primários. Transtornos primários são normalmente autoimunes. ¿Cómo se llama la enfermedad autoinmune que produce hipertiroidismo? Síndrome de Graves. É o Graves. A doença de Graves. Ah, mas se tiver um tumor ali também vai produzir, né? Como? Se tiver um tumor também vai produzir. Pueden haber nódulos hipersecretantes en la glándula tiroides, correcto. Mas aí a Pero diferença son é menos que frecuentes. tem os anticorpos, né? Sem os anticorpos. Sem os anticorpos. ¿Está bien? Aquí. Y listo. Ya la hiposecreción se invierte. Tengo poca hormona tiroidea porque a tiroide está fallando, o estímulo vai estar elevado ou diminuído? Aumentado. O eixo está tentando estimular a tiroide para produzir a hormona, mas não tem produção da hormona. Tem que TSH vai estar alto. E se a glândula está saudável, pero o estímulo falhou, obviamente o TSH está baixo. Mesma história que o hipertiroidismo, são principalmente primários, também de causa autoimune. A diferença é que agora o sistema imunitário está produzindo uma inflamação da tiroide, uma destruição da tiroide. Daí o termo tiroiditis. A tiroiditis de Hashimoto já implica uma inflamação que destrui a tiroide. Aquí había una hiperestimulación. ¿Sí? Los anticuerpos estimulan a la tiroides. Aquí yo estoy teniendo anticuerpos que están destruyendo la tiroides. ¿Bien? ¿Sí? Súper fácil. Dá para tirar em 20. Porra, vai que sim. Solamente focar aquí. El resto ya se da por sabido. Por eso, primerito es sentarse e ir, ok, hormona antidiurética o ADH, también conocido como vasopresina. Hormona antidiurética o ADH se produce en el hipotálamo y se libera en la hipófisis posterior. ¿Está bien? Primerito, identificar nome e sobrenome. ¿Está bien? Cortisol, uma hormona esteroide da zona fascículo reticular da glândula suprarrenal. Aldosterona, um esteroide da zona glomerular da corteza da glândula suprarrenal. A tiroides é uma hormona amínica da glândula com o mesmo nome, que a tiroxina vai ser a hormona. Bien? Então, T4 é a tiroxina, ou tetraiodotironina, T3 é a triodotironina. Depois comecem a profundizar. Não venham com, eu sei tudo sobre o síndrome de secreção inadequada da hormona antidiurética, mas eu não sei de onde vem o hormônio. Tá bem? Não sei qual órgão alvo do hormônio. Então, hagam uma tablita de dados do indivíduo. Vai dar certo. Tem que dar certo. Amém. Confia. Tá bem? Não, olhando para o café, você tem? Não, é a dependência da ¿Qué tal están en bioquímica? Bien. Aprender. Aprendendo. Isso é importante. Estou tremendo essas imagens. Os bioquímicos. Não, eu não. Segundo a professora. Ela fala pra todo mundo. A diferença de eu que somente falo para vocês que eu Ah, não tem outra mentira. turma, não tem outra. Não existe. Neste momento, Coisa tem Por agora. que dizer que não tem Eu outra. também falava. É melhor ter. Aliviou um pouco a ansiedade e ficaram mais ansiosos.
Não, Nossa, pode continuar, que a gente gosta. essa porcaria aí de esse receptor acoplado à proteína GS, esse GQ, esse IP3, esse AMP5 e não hace falta. Depois, eso les explico porque vamos ver mais adiante. Quero que ya tengan una naturalización con el concepto. Yo no le voy a preguntar nada. Sobre esteroidogênesis também. Mas para que vayan sabendo. Tem uma em cima que pode cair. Pedrino. Não é. Qual em cima pode cair? Ah, sim. Muito bem. Que ela inativa a forma ativa do cortisol. Que é que vai inativar o cortisol. Quem está em cima é inativadora do cortisol. E ela causa alcalose metabólica.